Bom dia, pessoal. Eu sou o Vitor. A gente vai fazer essa primeira aula agora de introdução à neurologia, que é basicamente uma aula de revisão de como o sistema nervoso funciona, os principais marcos anatômicos, só para fazer uma revisão para vocês das coisas que foram vistas mais no ciclo básico, alguns conceitos de neurociência, para a gente poder chegar com a cabeça fresca agora no ciclo clínico, que a gente vai entrar depois na abordagem de síndromes e doenças e tal. E não é, às vezes, legal ficar com ilhas de aprendizados, de não lembrar exatamente o cerebelo, os núcleos da base, a medula, os nervos, não sei o quê. Então, essa aula, gostaria de montar um esqueletozinho só para a gente ir colocando as informações ao longo do semestre. E eu espero que as coisas fiquem mais didáticas. Tá? Então, uma aula introdutória com alguns conceitos para serem revistos e só para a gente ter uma noção de como funciona mesmo o sistema nervoso, quais são as principais partes dele. E depois a gente entra na aula de topografia. Então, vamos lá. Quais são os objetivos aqui agora? Rever os marcos anatômicos do sistema nervoso e suas funções. Tá? Então, rever as principais estruturas anatômicas e o que elas fazem. Saber reconhecer as principais topografias de acometimento do sistema nervoso, que vai ser a segunda parte da aula. Que aí a gente vai entrar e vai falar as manifestações clínicas que dão uma lesão em cada área e correlacionar as etapas do exame físico com as topografias. Isso vai ser a última coisa que a gente vai fazer. Porque aí a gente já introduz o que a gente aprendeu agora com o que a gente vai buscar no exame físico, que é essencialmente uma forma da gente conseguir dar o diagnóstico topográfico. Tá? Então vamos lá, vamos começar. Quais são os grandes objetivos do nosso sistema nervoso? Né? Então, assim, ele tem dois grandes tipos de objetivo. Então, o primeiro grande objetivo dele é manter nossa homeostase. Tá? São processos que regulam a estabilidade do nosso corpo. Então, ele tem função de manutenção da nossa vida, de preservação da nossa vida, através de várias coisas, de liberação de hormônios quando a gente precisa se defender, através de emoções de medo quando a gente vai fazer coisas perigosas. Ele tem função de reprodução, né, através de despertar comportamentos e emoções de sexualidade, de propagação de espécie. A gente sente fome para alimentação, para a gente conseguir consumir energia. A gente sente sede porque a gente precisa de água. Tudo isso são funções consideradas como homeostáticas, né? Elas geralmente já nascem na genética, né? Então a circuitaria do nosso sistema nervoso já vem geneticamente com esses circuitos para realizar essas funções. Então isso foi uma coisa que a gente herdou dos nossos ancestrais, né, inclusive de outras espécies que precederam a gente, e a gente foi cuidadosamente mantendo e conservando esses circuitos de manter a homeostase para a gente ao longo da seleção natural. Tá? Então geralmente eles são inatos. E outro grande grupo de funções é ter uma interação de sucesso com o ambiente. Então, a primeira é você garantir o seu meio interno, você garantir as suas condições para o seu meio interno ser preservado. Depois disso, é garantir que você tenha uma interação boa com o meio externo. Tá? E o que acontece? Aqui é que é a grande coisa que é complexa, porque as demandas externas variam muito, né? Variam não só com o tempo, variam com o local que você está, variam com a família que você está, com a cultura que você está inserido. Então, em alguns lugares, ser um bom filho é uma coisa, ser um bom filho é outra. Em alguns tempos, essas coisas são totalmente diferentes, as expectativas sobre nós, seres humanos, são totalmente diferentes. E o nosso sistema nervoso, ele não é diferente há pelo menos uns 200 mil anos. Né? Desde que surgiu o Homo sapiens, pouca coisa mudou no nosso sistema nervoso. Então, ele tem que estar muito adaptado para suprir diversos tipos de demandas externas diferentes. Tá? E a gente faz isso através de várias funções que a gente vai ver que são exercidas pelo nosso sistema nervoso e que, quando a gente faz elas de forma bem sucedida, a gente consegue ter sucesso nisso tudo. Tá? Então, assim, quais são as ferramentas que o sistema nervoso usa para garantir esses objetivos? Né? Para garantir que a gente vai cumprir com as demandas do nosso meio externo e vai conseguir garantir as nossas demandas internas. A gente tem 3 grandes coisas. Primeiro é a capacidade de percepção do mundo externo e interno. Tá? Como é que a gente faz isso? Então a gente tem que perceber o mundo externo e interno. A gente tem que conseguir captar a nossa realidade para a gente conseguir interagir com ele. Né? Então a gente faz isso convertendo estímulos físicos
de luz, de som, de toque, em estímulos elétricos, né? Porque a gente sabe que a linguagem do sistema nervoso é uma linguagem elétrica. Então, para ele conseguir captar qualquer coisa, aquilo tem que vir num estímulo elétrico. Então, geralmente, isso é feito por receptores que a gente tem ao longo do nosso corpo todo, são chamados de receptores sensitivos, que detectam o mundo físico. E a partir disso, eles transformam o mundo físico em mundo elétrico. Que aí isso vai fazer o quê? Com que a gente consiga perceber tudo que está em volta da gente. A outra coisa que a gente precisa fazer é a gente ser capaz de agir no mundo. Então a gente tem que ser capaz de perceber o mundo, e a gente tem que ser capaz de agir nele. E a única forma que a gente age no mundo é através de contração muscular. A gente não tem nenhum outro tipo de resposta, tirando contração muscular ou liberação de hormônio. Tá? Nenhum tipo de resposta de ação. E as contrações musculares podem ser de vários tipos. A gente pode ter contrações musculares volitivas, que são feitas pela minha consciência, ou contrações musculares autonômicas. Agora, meu coração está batendo, agora o meu trato gastrointestinal está fazendo peristalse. Então, esses são garantidos pelo sistema nervoso autônomo, que é uma parte que funciona de forma inconsciente. E a gente também tem outras coisas. A gente tem psicomotricidade, que é se eu estou achando alguma coisa engraçada, eu sorrio. Se eu estou triste, eu fico com uma expressão facial mais triste. Essas coisas também são involuntárias e inconscientes. Vêm por vias motoras psíquicas. Então, a gente tem várias vias motoras, mas que eventualmente vão agir em músculos. Nossa única capacidade, então, de interagir, de fazer ação, através de contração muscular. E a terceira ferramenta fundamental é a capacidade de integração perceptiva, análise racional e emocional, memória, julgamento e planejamento. São as funções mentais complexas, tá? São as funções que permitem que a gente dê sentido a tudo isso. Então não adianta a gente agir no mundo de forma totalmente aleatória e não adianta a gente perceber o mundo de forma totalmente errada. A gente tem que dar sentido a isso. Tá? Então a gente tem circuitos mentais, funções mentais, que elas integram todas as nossas percepções. Então aqui eu estou no momento, eu estou sentindo tudo que está me tocando, eu estou ouvindo tudo que está aqui em volta, eu estou enxergando tudo que está em volta. Isso tudo é integrado e relacionado com várias coisas, com a minha memória, para eu saber que isso aqui na minha frente é um computador, saber que isso aqui é uma mesa, com as minhas emoções, para saber se não tem nada aqui que talvez seja perigoso para mim, ou então ao contrário, que talvez seja tentador, uma comida ou alguma coisa assim. E com o meu raciocínio de julgamento, de eu saber onde é que eu estou. Eu estou vendo tudo isso aqui, eu sei que eu estou na minha casa. Eu estou vendo coisas em outros lugares, eu sei que eu estou na faculdade. Enfim, e saber montar, o cérebro fabrica a nossa realidade a partir dessas percepções. E aí, a partir disso, você vai vendo como você vai interagir com a realidade que está sendo apresentada para você. Isso também depende do seu objetivo racional, o que eu quero, o que é mais, o que faz sentido eu fazer. E aí você tem que fazer um julgamento emocional nisso. Mas eu quero fazer isso? Eu vou me sentir bem fazendo isso ou não? E a gente depende da memória. A memória é o quê? Nossas experiências prévias, as coisas que a gente foi introduzindo e foi aprendendo ao longo do tempo. Vão mudar a minha forma de agir aqui? Porque eu já vi que alguém já fez isso de forma errada, ou alguém fez isso, foi muito bom, eu quero usar esse aprendizado para aplicar aqui de novo, enfim. E a gente vai fazendo esses julgamentos e planejando tudo. Isso é extremamente complexo, tá? E isso é o que dá sentido a todas as nossas ações. Para no final de tudo isso, todas essas considerações que eu fizer, eu conseguir agir de uma forma proveitosa para mim. Que eu consiga agir e consiga suprir as minhas demandas internas e externas, tá? Então essas são as três grandes funções, as três grandes ferramentas, né? Para isso, a gente evoluiu selecionando e conservando características, né, que combinaram o sistema nervoso composto por diversos circuitos com funções específicas, que trabalham de forma integrada. Tá? Então, a gente já viu que o sistema nervoso ele funciona como? De forma elétrica. Né? Um neurônio se comunicando eletricamente com o outro, isso vai transmitindo impulsos. E a gente tem o quê? A gente tem grupos de neurônios diferentes, que trabalham de forma que parece independente. É como se fosse uma sala de aula, tivesse cada pessoa fazendo uma coisa em si. Então, a gente tem aqueles circuitos de neurônios que trabalham com a sensibilidade tátil, a gente tem aqueles circuitos de neurônios que trabalham com as emoções, a gente tem aqueles circuitos de neurônios que trabalham com os meus movimentos, e eles todos têm funções independentes uns dos outros, mas eles trabalham de forma integrada, né? De forma que o trabalho de um acaba influenciando o trabalho de outro por meio de conexões complexas que existem entre eles. Mas, na forma mais essencial, as circuitarias são até certo ponto independentes. Os neurônios motores estão ali,
eles podem estar funcionando bem ou não, independente dos neurônios sensitivos, tá? Então, todas as nossas funções do nosso sistema nervoso são feitas por circuitarias específicas. Então, a emoção é uma circuitaria, a motricidade é outra, percepções são outras, o planejamento é outra circuitaria, a atenção é uma circuitaria específica. Então, os neurônios eles não fazem várias coisas ao mesmo tempo. Eles são meio que organizados em ilhazinhas por funções, né? E essas ilhas acabam se comunicando uma com a outra para a gente conseguir integrar tudo que a gente está fazendo. Então, toda vez que a gente está interagindo com o mundo, a gente tem sempre isso aqui. Então, esse cara, ele está chegando, ele está olhando e está vendo 1 milhão de caminhos possíveis que ele pode seguir. O que ele faz? Ele capta, através das sensibilidades dele, através das percepções dele, toda a realidade da melhor forma que ele consegue. Então, ele vai calcular se está frio, se está quente em cada direção, ele vai calcular se uma direção é mais inclinada, se uma direção é mais rochosa ou qualquer outra coisa dessa, através das percepções dele, através da sensibilidade, através da visão, através da audição. E ele vai montar a realidade, que vai ser o pano de fundo dele, para ele poder fazer e passar isso por funções mentais complexas, de planejamento, agora que eu tenho noção da realidade, de mais ou menos, de cada uma dessas escolhas, de onde eu estou fazendo essas escolhas, onde eu estou agora, eu tenho que fazer meus julgamentos. E aí eu começo, se eu for por ali, o que pode acontecer? Aí você se imagina indo por ali. E aí você tem todos os seus julgamentos racionais, emocionais em cima daquilo. Será que eu vou gostar daquilo ali? Será que eu não vou gostar? Será que isso vai ser uma coisa... Tem um julgamento moral também. Será que isso vai ser uma coisa que a sociedade vai aceitar? Será que isso vai ser uma coisa que a sociedade não vai aceitar? E você vai julgando. Você criasse vários avatares seus e perseguisse cada um desses caminhos. E aí você vai matando os avatares das coisas que não vão dando certo. E aí você escolhe no final o seu objetivo. Que é, eu vou seguir esse caminho aqui. Ele é o que supre melhor as minhas demandas internas e externas do que é esperado para mim. E aí, a partir disso tudo que passou, você vai mandar um comando para os seus músculos, que vai vir programado o que você precisa fazer para você andar por esse caminho que você escolheu. A gente faz isso o tempo todo, com tudo na nossa vida. Tudo que a gente faz é uma escolha dentre milhares de opções que a gente pode fazer. Então, o nosso cérebro está fazendo isso tudo o tempo todo. Tá? Muitos desses processos acontecem de forma inconsciente, por isso que a gente não tem noção, mas isso está acontecendo o tempo todo com todos nós. Então é assim que o sistema nervoso funciona de forma muito básica. E então vamos ver como é que é mais ou menos a neuroanatomia, né? Qual é a anatomia? Quais são as estruturas que ele usa para poder fazer isso? Como é que os neurônios se organizam? Quais são as macroestruturas? Tá? Não vou entrar aqui em microscopia, não vou entrar aqui em fisiologia, que isso vocês já sabem também. Eu quero ficar mais nos conceitos que a gente vai usar para a clínica e para o diagnóstico topográfico. Tá? Então vamos lá. Vamos falar das principais estruturas. Funcionando aqui. Então, quais são as principais estruturas que vocês têm que saber inicialmente, assim, para a maioria do diagnóstico topográfico, tá? Então, aqui, mais ou menos, o sistema nervoso, tá? E vamos falar um pouquinho das grandes estruturas e um pouco das funções delas, só para introduzir isso tudo. Então, lá em cima, o sistema nervoso é todo organizado de forma de cima para baixo, né? Então, ele vai ficando menos complexo conforme você vai descendo. Então, a primeira grande estrutura que a gente tem, e a mais complexa, são os hemisférios cerebrais, tá? Eles são essas estruturas que elas são pareadas, né? Tem o hemisfério esquerdo e direito, que são sulcadas. Elas são compostas na superfície, né? Na parte mais externa, por corpos de neurônios, né? Que formam o córtex cerebral, e na parte mais interna por axônios, né? Os corpos de neurônios agregados dão uma coloração mais cinzenta. Então, a gente chama de substância cinzenta, a região cortical. Já os axônios, porque eles são cobertos por bainha de mielina, que é gordura, quando eles ficam agregados, eles dão um aspecto mais branquinho. Então, a gente chama de substância branca. Tá? Então, os hemisférios têm substância cinzenta na sua camada externa e substância branca na parte interna. Eles são divididos em lobos, né? E é aqui que a gente tem o grande maestro do sistema nervoso inteiro. Então, os hemisférios é onde é a sede dos nossos pensamentos, da nossa linguagem, da nossa consciência, todas as nossas funções mentais complexas.
É nos hemisférios que chegam todas as nossas percepções conscientes, então tudo que me toca, tudo que eu ouço, tudo que eu sinto cheiro, eu sinto gosto, tudo isso chega nos meus hemisférios, para ter consciência disso. E é dele que sai todas as nossas ações voluntárias. Tudo que eu quero fazer no mundo vem de comandos dos hemisférios. Então eles são a estrutura mais complexa e neles tem muitos e muitos circuitos ocorrendo ao mesmo tempo. Tá? Existem os hemisférios, eles têm áreas que são chamadas de áreas primárias, áreas especializadas, que são áreas, por exemplo, no lobo occipital a gente tem a área visual, que é dedicada só à interpretação visual, a gente tem a área motora, que é dedicada só à função motora, a gente tem a área do lobo parietal, que é a área somatosensitiva, que é dedicada só à função sensitiva, enfim, todas as sensibilidades, tem uma área motora primária, que são áreas com uma função primária específica, e a gente tem áreas de associação, que são áreas que integram várias dessas modalidades sensitivas ou vários dos planejamentos motores também. Então, eles são divididos mais ou menos nisso. Áreas primárias e áreas associativas. Né? Dentro dos hemisférios, a gente não tem só substância branca. Tá? A gente também tem substância cinzenta. Sempre que a gente tem substância cinzenta no meio de substância branca, isso é chamado de núcleos. Então, a gente tem alguns núcleos na base dos hemisférios, que são chamados de núcleos da base. Tá? Eles têm muitas e muitas funções, mas a grande função deles é com o movimento. O que eles fazem? Eles aprendem movimentos para facilitar os movimentos. Né? Então, a gente sabe que toda vez que você começa a fazer movimentos que você nunca fez antes, que são movimentos um pouco mais complexos, por exemplo, tocar um instrumento musical, tocar um violão. Quando você começa a fazer isso, você erra muito. Você ainda não tem esses programas motores em você. Você ainda tem que pensar muito. É assim esse acorde, eu vou mexer meu braço assim. Tudo isso que você pensa muito, você usa muito o seu córtex. Você usa muito essa região mais externa dos hemisférios. Só que conforme você vai fazendo alguns programas motores várias e várias vezes, como que acontece com dirigir também, quando você começa a dirigir, você está usando muito a sua consciência, você está prestando atenção em tudo que você está fazendo. Conforme você vai repetindo, os núcleos da base vão aprendendo esses movimentos. E eles vão aprendendo esses movimentos quando eles começam a dar certo. E aí, isso aqui deu certo, vou aprender. E você vai facilitando esses movimentos. Tanto que depois de um tempo você consegue fazer esses movimentos que podem ser altamente complexos, de forma rápida, precisa e sem um grande esforço. Né? Quem nunca, quando estava aprendendo a dirigir, dirigiu por 5 minutos e saiu morto, super cansado. Porque você está fazendo muito esforço em tudo aquilo ali. Né, para aprender tudo aquilo. Mas, depois de você dirigir várias e várias vezes, hoje você consegue, dirigir 4 horas seguidas e ficar só um pouco cansado. Né? Porque esses programas motores vão facilitando as coisas para você. Essa é a grande função dos núcleos da base. Descendo, a gente tem o tronco encefálico e o cerebelo. Tá? Não sei se estão vendo no meu mouse, mas o tronco encefálico é como se fosse um afunilamento dos hemisférios. Todas as vias que estão indo em direção aos hemisférios ou que estão saindo dos hemisférios, eles se afunilam ali no tronco encefálico. Né? Então, ela é um agregado de várias vias de substância branca, né, que estão subindo e descendo. E, além disso, no tronco encefálico, a gente tem o surgimento de mais núcleos, mais corpos de neurônios. E são núcleos que têm algumas funções viscerais, assim, de controle gastrointestinal e tal, mas, principalmente, para vocês lembrarem, eles vão dar origem aos nervos que vão controlar as estruturas da cabeça, né? Que são os nervos cranianos. Né? A gente sabe que o tronco encefálico também está dentro do crânio, o que compõe o encéfalo. Né? O encéfalo são as estruturas nervosas dentro do crânio. São os hemisférios, o tronco encefálico e o cerebelo. Tá? Então, o tronco encefálico tem isso. Então, ele é o grande afunilamento das vias dos hemisférios, ele é como se fosse uma rodoviária, né? Para a entrada dos hemisférios, para a saída e entrada de vias dos hemisférios, mas ele também tem as suas estruturas próprias, são principalmente os nervos cranianos, que nascem neles e saem para inervar as estruturas da cabeça. Atrás do tronco encefálico, a gente tem essa estrutura aqui, que tem formato de várias folhinhas, que é o cerebelo. Né? Qual é a grande função do cerebelo? A grande função do cerebelo, ele tem várias funções, mas a principal dele é ajudar a regular movimentos. O que o cerebelo faz? Toda vez que você começa um movimento, o cerebelo recebe informações de como é que você está realizando esse movimento e ele prevê se isso vai dar certo ou não. Né? Então, como é que ele faz isso? Você manda primeiro o seu plano de movimento para o cerebelo, então ele já sabe o que você quer fazer,
E aí, quando você começa a realizar o movimento, ele começa a receber informações proprioceptivas, né, que vão para ele. E aí ele começa a ver, esse movimento, do jeito que ele está sendo feito, não vai dar certo para chegar no plano dele. E aí ele faz e influencia as vias motoras de forma a coordenar elas. Então o cerebelo é muito útil para coordenação motora. Quando a gente perde cerebelo, a gente fica muito descoordenado. Tá? Descendo, o tronco encefálico, assim que ele passa pelo forame magno, ele recebe o nome de medula. Tá? Então a medula é a continuação do tronco encefálico depois do forame magno. Então a medula ela passa aqui entre os corpos vertebrais, né? E ela vai até mais ou menos a vértebra de L1. Né? Depois disso, a gente não tem mais medula, a gente só tem raiz. E a medula, se a gente for fazer um corte axial nela, ela é mais ou menos assim. Ela tem substância branca na camada externa e tem a substância cinzenta dela mais internamente. Então, ao contrário lá dos hemisférios, que tem a substância cinzenta mais externa e a substância branca mais interna. A medula é o contrário. E aí, o que nasce na medula? A grande coisa que nasce na medula são os neurônios que vão compor os nervos periféricos. Então, assim como no tronco encefálico você tem o nascimento dos neurônios que vão compor os nervos cranianos, na medula você tem o nascimento dos neurônios que vão compor os nervos periféricos. Tá? Então, ela também é uma grande rodoviária, bem semelhante ao tronco encefálico. E revestindo todas essas estruturas que eu falei até agora, porque o que eu falei até agora são estruturas que estão o quê? Estão bem axiais no corpo e estão protegidas por estruturas ósseas muito fortes, né? Então, o encéfalo, que são os hemisférios, o tronco encefálico e o cerebelo, está protegido pelo crânio, e a medula está protegida pela coluna vertebral. Isso a gente chama de sistema nervoso central, está mais no centro do corpo. E o sistema nervoso central ele é revestido por bainhas, que servem de proteção mecânica, são chamadas de meninges, tá? Então as meninges elas revestem o sistema nervoso central, elas têm grande função de proteção mecânica. Então o cérebro ele fica boiando, ele não fica em contato com o crânio. Isso acontece porque você tem um líquido chamado de líquor que fica em volta do cérebro todo, fica no crânio todo, inclusive pela medula, e que protege mecanicamente a gente de impactos. Tá? E você também tem projeções de meninges entre essas estruturas todas que também impedem que essas estruturas balancem muito quando a gente sofre um trauma. E aí, saindo disso, a gente começa o que a gente chama de sistema nervoso periférico, tá? Que são partes do sistema nervoso que são menos protegidas, não estão dentro de arcabouços ósseos, e se dirigem a estruturas mais distais. Quais são elas? A primeira são as raízes nervosas, tá? Então, da medula saem raízes nervosas. O que acontece? Do tronco saem direto nervos cranianos. Por quê? É diferente. Porque no crânio, as estruturas que vão ser inervadas são muito próximas. Você não tem nada longínquo. Então ele já sai em forma de nervo. Mas na medula, como você vai inervar estruturas que estão muito mais distantes, no braço, no ponta do dedo da mão, no pé, você tem que caminhar um trajeto anatômico muito mais tortuoso. Então, o sistema nervoso periférico ele não já nasce um nervo, que o nervo vai direto da medula para lá. Ele vai fazendo vários entrançamentos ao longo daquilo. E a primeira coisa que surge são raízes. Uma raiz dorsal, que é por onde passam as vias sensitivas, e uma raiz ventral, que é por onde passam as vias motoras. Logo depois dessas raízes, a gente tem os plexos. Né? Vocês vão vendo, as coisas só vão simplificando. Lá em cima, nos hemisférios, é tudo circuitaria de emoção, circuitaria de pensamento, planejamento, não sei o quê. Aqui embaixo, não. É função motora, que é volitiva e autonômica, e função sensitiva. Só isso. Os nervos só carregam isso. Tá? Então só vai ficando mais simples conforme a gente vai descendo. Os plexos são feitos de quê? Plexo significa trança. São feitos de entrançamento de raízes. Tá? Então as raízes vão se juntando e se separando para passar pelos marcos anatômicos que a gente tem ali, para elas poderem ir em direção das nossas extremidades. E depois, os plexos terminam em nervos periféricos, finalmente, né? Que são os que vão fazer a inervação sensitiva, motora e autonômica das nossas extremidades. Na via motora, né, a gente ainda tem mais duas estruturas, porque o que acontece? Os nervos sensitivos, eles têm origem em receptores especializados, que vão estar na pele, que vão estar no ouvido, que vão estar na retina, que vão estar em tudo isso. Então, receptores especializados viram nervos. E aí esses nervos vão subindo em direção ao cérebro. O sistema motor, ele está descendo, só que ele tem que terminar onde? No músculo.
músculos vão fazer a contração muscular. Então, eles terminam em duas estruturas importantes. O nervo motor, ele termina numa coisa chamada de junção neuromuscular, que é o nervo motor, ele não fica colado no músculo, ele fica muito perto do músculo. Então, você tem uma fenda entre o finalzinho do nervo e o início do músculo, que é onde o nervo motor libera acetilcolina, que estimula a contração do músculo. Então, a gente tem mais essa estrutura, que é a junção neuromuscular, importante lembrar. E, por último, o músculo. Essas duas estruturas só fazem parte do sistema motor. Tá? Então, são mais simples ainda. Então, é mais ou menos essas. São as principais estruturas que a gente tem para a nossa neuroanatomia. E aí, como a gente viu, o sistema nervoso funciona todo a partir de circuitos, que a gente também pode chamar de vias. Então, são vias que têm funções específicas que trabalham todas em conjunto para gerar o que nós somos. Cada via tem sua função, tá? As vias que fazem parte das funções mentais complexas, né? Então, eu falei para vocês, as 3 grandes ferramentas são o quê? Sensibilidades, ação, que é a contração muscular, e funções mentais complexas. As vias das funções mentais complexas, elas estão quase todas dentro dos próprios hemisférios. Então, elas até são úteis para a gente topograficamente, mas não tanto nesse momento agora. Então, são vias que são complexas, que a gente ainda não conhece, inclusive a maior parte delas, mas que a gente sabe que o locus delas fica todos dentro dos hemisférios. Então, elas não ajudam tanto a gente com topografia assim. Agora, as vias sensitivas, né, as vias que dão as nossas percepções, as vias motoras, elas caminham por vários longos trajetos dessas estruturas todas que a gente falou na neuroanatomia agora. Então, elas são muito úteis a gente conhecer o trajeto delas para a gente conseguir fazer diagnóstico topográfico. Tá? Então, vamos falar um pouquinho. Então, como o cérebro é o grande maestro do sistema nervoso, né, todas as vias sensitivas vão levar informações para ele, né, então vão vir da periferia e vão ter direção para ele, e ele é de onde vão sair todas as vias de ação, contração muscular volitivas, né, conscientes. E ele vai ser a sede de todas as funções mentais complexas também. Só que o que acontece? Ele vai precisar se comunicar com essas estruturas longínquas, né? Então, ele precisa mandar um impulso que chegue até o músculo para ele fazer uma ação motora. E ele precisa receber aquele impulso que foi detectado naquele receptor, aquele mecanoreceptor do toque do dedinho da mão. Aquilo precisa se comunicar com ele. Então, essas informações percorrem vias de neurônios especializados para isso, através de várias sinapses, até a direção deles. É assim que funciona. Isso é muito bom para a gente, tá? Porque isso permite a gente entender como é que as coisas funcionam. Então, quando a gente está falando das vias que levam informações, as vias sensitivas, elas então captam informações do meio interno e meio externo e levam para o cérebro, são chamadas de vias sensitivas. Elas têm uma direção, então, de baixo para cima, por isso que elas são chamadas de vias aferentes. E elas vão ser formadas por neurônios com receptores especializados em cada modalidade sensitiva. Então, nos olhos, a gente tem neurônios com receptores especializados para detectar luminosidade. Na pele, a gente tem receptores especializados para detectar o toque. No nosso cócclea, a gente tem receptores especializados para detectar o movimento da endolinfa, que foi causado pela vibração da membrana timpânica. Enfim, todas as modalidades sensitivas passam por isso. E eles fazem o quê? Eles fazem um processo de transdução, que é o mais importante, que é você transformar um impulso físico, seja luminoso, seja mecânico, seja sonoro, seja olfatório, seja gustativo, em um impulso elétrico. Ou seja, ele meio que traduz para a linguagem do sistema nervoso. Então, esses receptores são muito importantes, porque eles permitem ao sistema nervoso poder interpretar essas propriedades físicas do nosso meio. Tá? Então, disso vão seguindo sinapses com direção aos centros superiores. Então, a gente tem isso no toque. Então, você tem mecanoreceptores que vão pegar uma informação mecânica de toque na pele, vão transformar isso num impulso elétrico, isso vai caminhar por neurônios que vão seguir pelos nervos periféricos sensitivos e pela raiz sensitiva, chegar na medula e subir até o nosso córtex sensitivo. E aí a gente vai perceber, algo me tocou. Mesma coisa para a visão. A gente tem os fotorreceptores, os cones e bastonetes na retina. Eles detectam estímulos luminosos, transformam esse estímulo luminoso no impulso elétrico e mandam essa informação pelo nervo óptico até chegar no cérebro, até chegar no córtex occipital, que é a região visual primária. Mesma coisa para a audição. Você tem um som, a membrana timpânica vibra, isso move
ali a cóclea e os cílios são movidos e é isso transformado em sinal elétrico. Esse sinal elétrico chega e vai até os lobos temporais. Mesma coisa para a olfação. Você tem as moléculas odoríferas no ar, que a gente respira, entra na nossa cavidade nasal. Na nossa cavidade nasal a gente tem o epitélio olfatório, que tem as terminações do nervo olfatório, que vão detectar essas moléculas e vão dar cheiros diferentes, dependendo de que molécula estimula qual receptor. E isso acaba indo para o nosso lobo frontal e temporal. Então, as vias sensitivas todas funcionam de forma mais ou menos parecida. Sempre assim, você tem um receptor periférico e você tem uma via que caminha até o cérebro para essa sensibilidade ser interpretada. E, além das vias sensitivas, a gente tem as vias motoras. Então, as vias que vão levar informações de ação do cérebro para os músculos são chamadas de vias motoras. Tá? Por elas terem um trajeto de cima para baixo, elas são chamadas de vias eferentes. A principal via motora é a via motora voluntária. Então, como eu falei, existem vários tipos de via motora. A gente tem vias motoras autonômicas, que vão regular o batimento do coração, que vão regular o movimento do trato gastrointestinal. A gente tem vias motoras psíquicas, que vão regular as nossas respostas comportamentais ao nosso estado psíquico. Então, se a gente está deprimido, a gente tende a ficar mais retraído. Se a gente está mais feliz, a gente tende a ficar mais expansivo. Se a gente achou alguma coisa engraçada, a gente ri, de certa forma, totalmente involuntariamente. A gente pode chorar se acontecer alguma coisa que deixa a gente triste. Isso tudo ocorre por vias motoras que não são conscientes. A gente não tem controle consciente sobre isso. Tanto que várias vezes você já riu em situações totalmente inapropriadas, ou já chorou também em situações inapropriadas. Então a gente não tem tanto controle sobre essas vias. Mas agora, a principal via que a gente conhece o caminho e que vale a pena estudar, porque tem grande valor para a gente clínico, é a via motora voluntária, que é eu quero fazer esse movimento e eu vou fazer esse movimento agora. Tá? Então é ela que a gente vai ver. Então assim, como é que começa qualquer movimento? O que a gente precisa fazer? Então, a gente tem essa região mais anterior aqui do nosso lobo frontal, que é chamado de córtex pré-frontal, tá? Que é ele que é a sede de onde a gente determina nossos objetivos, e a sede dos nossos pensamentos, e tem gente que acredita que ele seja inclusive a sede da nossa consciência no geral, tá? Então, ele determina nossos objetivos. Então, ele começa com uma ação, por exemplo, quero mexer no meu cinto está meio solto, quero ajeitar o meu cinto. Então, ele dá o objetivo da ação, ele chega nesse nível. Só que aí o que acontece? Uma ação, ela precisa ser decomposta em várias coisas mais simples, né? Então, o que é ajeitar o cinto? Ajeitar o cinto é pegar o cinto, desabotoar o cinto, apertar ele e depois abotoar ele de novo. Então, é uma série de pequenos atos motores. Então você pega uma coisa abstrata e transforma em uma série de pequenos atos. O que é cozinhar para o meu irmão? Eu vou pegar o alface, vou cortar, vou lavar, vou pegar a faca, Então, vários atos motores feitos em sequência que geram um comando que é um pouco mais abstrato, tá? O córtex pré-frontal, ele dá esse comando abstrato. E aí ele manda isso para essas áreas que a gente chama de áreas pré-motoras. Então, são áreas que pegam o objetivo do córtex pré-frontal e eles fazem o quê? Eles veem que movimentos a gente tem que fazer para cumprir esse objetivo, né? Então, que movimentos eu preciso para fazer para cumprir o objetivo de apertar o meu cinto? Então, eu tenho que pegar o meu braço, descer ele até o meu cinto, puxar a fivela, desabotoar o cinto, apertar o cinto, né? Fazer esses movimentos de contração do braço assim, depois botar a fivela de novo e fechar o cinto, né? Selar o cinto de forma mais apertada. E aí ele vai fazer o quê? Quais movimentos e quais músculos precisam ser contraídos em qual sequência para a gente fazer tudo isso? Então ele vê essa sequência de músculos que você tem que contrair para realizar esses cada mini movimentos que compõem esse objetivo, que é apertar o cinto. E aí ele manda para uma área que a gente chama de área motora primária, que vocês devem lembrar da neuroanatomia. A área motora primária é o quê? Ela é uma área burra, entre aspas. Por quê? Ela só obedece o que mandou. Então, contrai o dedinho. Ela contrai o dedinho. Por quê? Não importa para ela só contrai o dedinho. Então, o que acontece? Ela não tem nenhum tipo de cognição, ela não tem nenhum tipo de nada. Ela só obedece ao estímulo que ela recebe. Então, essas áreas pré-motoras, elas têm que ir ativando a área motora primária na ordem e na sequência e na intensidade ideal,
para ela poder fazer os movimentos todos, iniciar os movimentos todos certos naquela sequência, tá? Isso é muito importante, porque é totalmente diferente eu apertar o meu cinto quando o meu braço está aqui em cima de quando o meu braço está aqui embaixo. Eu tenho que fazer movimentos totalmente diferentes e ativar músculos totalmente diferentes. Então isso precisa ser cuidadosamente analisado e interpretado. Essas áreas pré-motoras têm que fazer essa transdução do objetivo para os movimentos. Elas usam o quê? Informações do córtex parietal. Que o córtex parietal fala aonde está meu braço, porque as vias sensitivas proprioceptivas vão para ele, né? Então é assim que começa o movimento. E a partir do que o movimento chega na área motora primária, o córtex pré-motor, como é que ele faz para você ativar cada movimento específico? Cada neurônio nesse córtex motor primário vai servir um músculo. Então a gente sabe que essas regiões mais laterais do córtex motor primário subservem língua, a face, a mão, e as regiões mais mediais, mais os movimentos da perna, né? Então ele sabe onde é que está o comando do meu braço que eu preciso fazer. Ele sabe que está aqui em cima. Se eu quisesse mexer o meu rosto, ele sabia que estava aqui mais para o lado. Então ele vai ativar o neurônio que ele já sabe o que faz. Então são neurônios específicos que têm funções já pré-determinadas. Uma vez ativado, a gente tem aqui na área motora primária surge esse que a gente chama que é o primeiro neurônio da via motora voluntária. É o primeiro neurônio motor, né? O famoso primeiro neurônio motor. O que ele faz? Ele é ativado, então, e ele desce pelos hemisférios para o tronco encefálico. Lembra que o tronco encefálico é um afunilamento das vias que estão indo e saindo dos hemisférios. E aí, no final do tronco encefálico, ele cruza para o outro lado e desce pela medula contralateralmente. Então, o nosso hemisfério esquerdo, né, a nossa área motora primária esquerda, controla movimentos do lado direito das nossas extremidades. Tá? E aí, na medula, tem o que que surge? Surge o segundo neurônio motor. Ele vai fazer uma sinapse ali com outro neurônio que vai caminhar pelas raízes, os plexos e os nervos periféricos em direção ao músculo, né, para chegar na junção neuromuscular e no músculo. Então essas são as grandes estruturas da via motora. A gente tem um primeiro neurônio motor, tá? A gente tem um segundo neurônio motor que caminha pela periferia. Então o primeiro neurônio motor que é central, depois um segundo neurônio motor que sai do central e vai para o periférico, e até isso terminar na junção neuromuscular e no músculo. O que é muito importante? Lesões em cada uma dessas partes dão alterações diferentes. Então, lesões nessa via toda vão dar o quê? Dificuldade de você realizar ações, de realizar movimentos no mundo. Só que o tipo de dificuldade e os achados clínicos são diferentes, o que permite a gente conseguir topografar a partir disso. Então, eu consigo falar, vendo um paciente, se ele está com uma lesão nas vias pré-motoras, se ele está com uma lesão no primeiro neurônio motor, se ele está com uma lesão no segundo neurônio motor, se ele está com uma lesão na junção neuromuscular e no músculo, tá? Como é que eu faço isso? Então, quando a gente tem lesão das regiões pré-motoras da região parietal, o que a gente perde, né? Eu não tenho fraqueza. Por quê? A área motora primária está preservada. Então, o impulso chegar lá, o músculo vai contrair, se tudo estiver preservado abaixo dela. Agora, qual é o problema se você perder uma área pré-motora ou uma área parietal? Você não consegue montar o seu programa do movimento. Por quê? O lobo parietal precisa falar aonde o meu corpo está, porque os músculos que eu vou contrair são totalmente diferentes dependendo da posição do meu corpo para eu realizar o determinado objetivo que eu quero. E eu preciso ter a composição e o sequenciamento dos músculos que eu tenho que contrair na sequência certa para eu poder fazer o movimento que eu quero, para eu poder cumprir o objetivo. Então, as lesões nessas regiões dão uma coisa que a gente chama de apraxia, que é uma dificuldade de você realizar um ato motor que não é por fraqueza, é por um defeito na programação motora daquilo. Aqui é exemplo de um paciente com apraxia motora. Você pede para ele vestir a camisa, você vê que ele não tem nenhuma fraqueza, só que ele tem uma dificuldade enorme de ativar os programas motores para vestir a camisa. Ele está como se tentando aprender como vestir a camisa. O que para nós é uma coisa totalmente fácil, que a gente
consegue calcular os programas motores e qual a consequência de contração de movimentos que a gente tem que fazer para botar o buraco da camisa entre a nossa cabeça e depois os braços. Mas ele está com uma lesão nas áreas pré-motoras dos hemisférios do lobo frontal dele. Então, essas áreas não estão conseguindo gerar o programa de movimentos necessário para ele fazer isso. E aí, quando ele vai botar de fato... Olha só, parece que ele não sabe o que fazer. Ele não sabe que movimentos ele vai ativar. Ele bota na manga. Tá? Então, ele tem uma grande dificuldade de realizar movimentos que não é por fraqueza. Tá? É um defeito na programação do movimento. É uma dificuldade na programação do movimento. A gente pode ter lesões do primeiro neurônio motor. Aí sim, lesão na área motora primária ou no caminho do primeiro neurônio motor, ali pelos hemisférios, tronco e medula, você vai ter o quê? Você não vai conseguir ativar a sequência para você contrair. E aí isso vai causar o quê? Fraqueza. Então aí sim você pode ter fraqueza. Tá? Então não é um problema do programa. O programa pode estar funcionando, só que ele não está conseguindo ativar o início da contração muscular, porque o primeiro neurônio da via motora está lesado. Tá? Qual é a grande coisa quando a gente tem lesões do primeiro neurônio motor? Que é também chamada de via piramidal. O primeiro neurônio motor é uma via piramidal, porque ele cruza ali nas pirâmides do bulbo. A gente tem fraqueza, que eu já falei, e é uma fraqueza que ela afeta alguns músculos mais do que outros, porque a via piramidal tem uma inervação preferencial para alguns músculos, que são quais? Os extensores do membro superior e os flexores do membro inferior. Né? Tanto que você vê um paciente com uma lesão piramidal grave, que ele fica com muita fraqueza nesses músculos, ele fica naquela posição clássica de Wernicke-Mann, com o braço assim e a perna esticada. Vou mostrar para vocês. E além disso, você tem alterações em outras etapas do exame neurológico, depois eu vou explicar a fisiopatologia, mas você tende a ter junto dessa fraqueza uma hiperreflexia, quando você percute os reflexos profundos do paciente, eles estão exaltados. Você tem um tônus muscular, ou seja, o grau de contração basal dos músculos dele está super aumentado, então eles têm uma hipertonia, que é do tipo espástica. O que significa isso? Significa que é uma hipertonia que ela depende de velocidade. Então, se eu for devagarzinho, eu posso nem notar que tem hipertonia, mas se eu for rápido, eu noto que tem. E eles podem ter a presença de um sinal chamado sinal de Babinski, que é o epônimo mais importante que provavelmente vocês vão aprender na neurologia, que ele é o quê? Geralmente, quando a gente faz um estímulo, né, plantar, um estímulo doloroso plantar, a gente tem uma resposta de flexão dos dedos na planta do pé. Tá? Quando a gente tem lesão da via piramidal, a gente ainda não sabe direito os mecanismos anatômicos para isso, mas quando você faz esse estímulo no pé, você tem uma extensão do hálux, tá? Tem que ser uma lesão piramidal das vias que vão para a perna, lógico, para o pé. Se você tem uma lesão piramidal que vai só para o braço, isso não vai dar sinal de Babinski, mas quando vai para a perna, isso dá sinal de Babinski, que é um dos sinais mais importantes que a gente tem que reconhecer, porque ele essencialmente fala para a gente, tem um problema no primeiro neurônio motor. Tem um problema na via piramidal, tá? Então aqui a posição de Wernicke-Mann. O paciente, como ele tem dificuldade de fazer flexão da perna, ele fica com a perna esticada. Toda vez que ele vai andar, ele começa... Ok, a gente tem que encurtar a perna para andar, né? Então, como ele tem dificuldade de dobrar o joelho, ele não consegue encurtar a perna, então ele faz esse movimento de rotação da perna. Então ele faz o que parece o formato de uma ceifa, quando você olha de cima. Então chamam de marcha ceifante, que é exatamente isso aqui. Então esse paciente faz uma marcha ceifante à direita. Tem dificuldade de dobrar o joelho. O lado esquerdo do corpo dele está totalmente normal. Os reflexos ficam exaltados. Aqui exemplos de reflexos exaltados. Uma lesão piramidal bilateral. Tá? Inclusive com uma coisa chamada de clonos, que é enquanto você estimula o reflexo, ele continua se ativando. Isso é hiperreflexia. E a gente tem também a hipertonia. Então aqui o médico está examinando o tônus do paciente. Ele começa fazendo um movimento passivo um pouco mais lento. E aí nem dá para notar que ele tem tanta hipertonia. Mas aí ele vai aumentar a velocidade. E aí você
Vocês notam que ativa a hipertonia. Tá? Isso é espasticidade, hipertonia espástica típica da lesão do primeiro neurônio motor, lesão piramidal, síndrome piramidal, tudo isso são sinônimos. E aqui o sinal de Babinski. É a extensão do hálux quando você faz um estímulo, tá, sensitivo no pé. A gente vai falar como fazer isso e vai falar mais a fundo disso na aula de exame físico. Lesões do segundo neurônio motor. Então, lesões daquele neurônio que sai da medula para a periferia, caminha pelas raízes, plexos e nervos. Geralmente dá fraqueza também, né? Lógico. Mas ela vem associada com diminuição dos reflexos e diminuição do tônus. Então, os reflexos e o tônus falam para a gente qual neurônio motor está acometido, tá? E a gente vai falar mais à frente, né, que a gente faz para diferenciar entre raiz, plexo e nervo. E lesões da junção neuromuscular e músculo dão uma fraqueza que não afeta tônus nem reflexos, tá? Então, essencialmente, isso que a gente usa para fazer a primeira diferenciação. Depois, na parte de diagnóstico topográfico, eu vou falar ainda como a gente diferencia lesões da junção neuromuscular e do músculo. Agora, só fazendo uma introdução ao diagnóstico neurológico, né? As desordens neurológicas surgem quando esses circuitos eles ficam hiperativos, como no caso de uma epilepsia, por exemplo, hipoativos, por lesões, ou incapazes de realizar suas funções normais, seja por qualquer outro motivo, né? Deficiências metabólicas, intoxicações e tal. Essas alterações elas podem ser causadas por lesões adquiridas durante a vida ou por distúrbios no desenvolvimento desses circuitos, tá? Doenças do desenvolvimento do sistema nervoso. Por ser um sistema com múltiplas regiões altamente especializadas, né? Então cada região, essa que a gente estudou, a gente viu os hemisférios, o tronco, o cerebelo, a medula, cada uma tem suas especializações e tem as suas características típicas. Essas lesões em lugares diferentes dão quadros clínicos muito diferentes, dão sintomas muito diferentes, o que dá uma riqueza de sintomatologia das doenças neurológicas muito grande. Isso facilita para a gente elaborar um diagnóstico diferencial clínico. Por quê? Porque as doenças afetam locais diferentes. A gente sabe disso no corpo todo. Algumas doenças gostam de afetar o coração, outras doenças gostam de afetar o pulmão, algumas outras doenças gostam de afetar os ossos, e tem doenças que gostam de afetar o sistema nervoso. Dentro do sistema nervoso, a gente também tem essas preferências, né? A gente sabe, quando a gente está falando de doença de Parkinson, é uma doença que ocorre num lugar específico do sistema nervoso. Doença de Alzheimer é uma doença que ocorre em outro local específico do sistema nervoso. A gente fala, neuropatias é uma doença que ocorre num local específico do sistema nervoso. Uma doença de Charcot-Marie é outra. Enfim, doenças que a gente vai falar sobre durante o semestre todo, elas são essencialmente divididas por quê? Aonde no sistema nervoso ela está causando o acometimento dela. Então, isso é informação essencial para a gente começar a elaborar um diagnóstico diferencial. Então, sempre que a gente estiver no ambulatório, chegar o paciente com as queixas dele, a gente fazer um exame físico, diagnóstico diferencial. Primeira coisa que você tem que saber é aonde está a lesão. Por quê? Se eu pensar numa lesão que está no cérebro, eu vou pensar em determinadas doenças. Mas se essa lesão estiver na medula, vão ser doenças totalmente diferentes. Por isso que você errar a topografia, provavelmente vai fazer você errar o diagnóstico final, tá? Então, o diagnóstico topográfico é o primeiro grande passo para a gente começar a ter um raciocínio neurológico. Por isso que é muito importante, por isso que a gente tem uma aula só disso. Então, assim, só para terminar, quais são as grandes informações que a gente usa para fazer um diagnóstico? São o tempo de evolução, né? A gente sabe que doenças que evoluem de forma aguda tendem a ser mais doenças vasculares, tendem a ser mais doenças traumáticas, uma intoxicação aguda e tal. Subagudos são mais doenças inflamatórias, doenças autoimunes e tal. E crônicos são mais as doenças neurodegenerativas, são as doenças genéticas que vão evoluindo cronicamente. Então isso ajuda, o tempo de evolução é a melhor informação para a gente pensar no diagnóstico diferencial patológico. Se isso é vascular, se isso é elétrico, se isso é traumático, se isso é tóxico, se isso é metabólico, se isso é inflamatório, infeccioso. Isso a gente tira pelo tempo de evolução. E a segunda informação é o diagnóstico topográfico. Onde é que ela está? Isso vai falar para a gente quais doenças podem ser acometidas ali. E a gente juntando isso, a gente vê. É um distúrbio que veio de forma aguda e aconteceu nos hemisférios. Pode ter sido um TCE, um traumatismo cronoencefálico, pode ter sido uma síndrome epiléptica, pode ter sido um acidente vascular encefálico e tal.
Mas não pode ter sido uma neuropatia diabética. É uma coisa crônica que envolve o nervo periférico. Então é assim que a gente faz elabora o nosso diagnóstico diferencial, e isso que a gente vai exercitar muito, 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 principalmente no ambulatório, tá bom? Sempre que tiver um caso, a gente vai perguntar qual é o diagnóstico tipográfico, qual é o tempo de evolução, quais são os diagnósticos diferenciais a partir disso. Eu acho que essa é a melhor forma, inclusive na medicina toda, esse raciocínio é o que funciona e é o mais utilizado, o raciocínio clínico, tá bom? Agora vamos entrar no diagnóstico topográfico.